Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, hoje nós vamos ler a partir do versículo de número 20 até o versículo de número 30, concluir aí o capítulo 11. Todos acharam? Vamos ver, o texto diz assim: Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, e nós nos colocamos aqui mais uma vez em tua presença, pedindo ao Senhor da tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora. Possamos ser cheios da tua doce presença, movidos pelo teu Espírito, a conhecer a tua vontade, viver de acordo com o teu querer. E nós pedimos ao Senhor que possamos sair daqui não da mesma maneira como entramos, mas transformados, cheios da tua presença. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, falhas, faltas, tudo aquilo que temos feito contrário à tua vontade. Senhor, nós te pedimos perdão. Oramos e em nome de Jesus repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, ansiedade, dor e toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos e repreendemos desse lugar, de nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra, o teu Santo Espírito tem lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, no capítulo passado, nós vimos aí nos últimos versículos a repreensão de Jesus aos homens que não receberam os homens enviados por Deus. Nós vimos que Jesus vinha do contexto, falando com os discípulos de João Batista, e ele comparou aí nos últimos versículos que nós lemos, versículo 16 em diante, ele comparou aquela geração com uma geração de meninos imaturos, que não se contentavam com coisa alguma. Sobre o que Jesus estava falando? Que veio João Batista, que pregava uma mensagem severa, e aqueles homens não receberam. E veio Jesus, que pregava uma mensagem repleta de graça, de amor, curando pessoas, libertando pessoas, acolhendo aqueles que eram desprezados, mas esses homens também não estavam recebendo o próprio Senhor Jesus. Agora Jesus vai aproveitar esse contexto, e dentro do ensejo dado a ele aqui, ele vai aplicar essa repreensão a algumas cidades em particular, que nós vamos ver aqui que dentro do que Jesus está falando são cidades que não receberam Jesus, não receberam adequadamente, ou pelo menos não receberam em sua grande maioria. E aí depois nós vamos ver no final do capítulo as palavras de Jesus chamando os cansados para repousarem nele. Então são basicamente dois temas aqui, mas que a gente vai ver que eles têm conexão entre si. São os ais, assim diz o texto, das cidades que não se arrependem,
diante do ministério de Jesus e o repouso dos cansados também ministrado por Jesus. Bom, dos versículos 20 a 24, nós vamos ver justamente os ais de Jesus para 3 cidades. Quais são essas cidades? Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Qual era o pecado dessas cidades? Veja aí o versículo 20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Então, o pecado do qual essas cidades estão sendo acusadas, Jesus está os repreendendo como sendo aqui uma coisa vergonhosa, motivo de grande ingratidão da parte deles, né? Uma grande ingratidão que eles estavam demonstrando para com o Senhor Jesus, pelo fato de que eles não se arrependiam. A grande doutrina, meus irmãos, tanto de João Batista, quanto de Jesus, quanto dos apóstolos, a grande doutrina do Evangelho é o arrependimento. O grande objetivo do Evangelho é levar pecadores ao arrependimento, fazendo com que se voltem para Deus. Então, enquanto o Evangelho é pregado, pessoas podem ser fortalecidas, animadas, pessoas podem encontrar emprego, casamento, pessoas podem ter a sua vida melhorada, pessoas podem ser curadas das suas enfermidades, libertas de demônios, mas o grande motivo pelo qual o Evangelho deve ser pregado é para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus. Por isso o Senhor está acusando essas cidades de cometer esse grande pecado, de não se arrependerem dos seus pecados. Então Jesus foi bem claro aqui, ele disse, porque não se arrependeram. Além disso, o pecado dessas cidades foi agravado. Essas cidades aqui eram, na maioria, eram as cidades, na verdade, onde Jesus acabou ministrando a maior parte dos seus milagres. Então, justamente por isso, ali nesse ambiente onde Jesus tomou grande parte do seu ministério, nós já ouvimos aqui falar que Jesus parece ter fixado uma residência onde ele passou mais tempo ali em Cafarnaum e essas outras cidades aqui próximas a Cafarnaum. Então, tendo ministrado a maior parte dos seus milagres nessa região, Jesus vai então repreender essas cidades, como isso tendo tornado as coisas de uma forma mais grave. Porque os milagres de Jesus ministrados nessas cidades deveriam fazer com que eles tivessem recebido a sua graça, mas também quebrantado os seus corações, os levando ao arrependimento. Então não era apenas para que eles estivessem ali recebendo os milagres, vendo as pessoas sendo curadas, levando outras pessoas para serem curadas e simplesmente estivessem se satisfazendo nessas curas. Não. Jesus queria, com esses milagres, também fazer com que essas pessoas estivessem ali recebendo dessa graça e tendo seus corações quebrantados, sendo levados então ao arrependimento. Então isso agrava então a situação deles. Por isso Jesus falou, começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. O que Mateus descreve aqui para a gente é justamente que esse ambiente de milagres, esse ambiente do favor de Deus, deve conduzir as pessoas a se dispor a mudar a sua concepção, mudar o seu coração, para se colocar então à disposição de Deus. Então esse é o pecado, e por isso esse pecado deles era tão grave. Por isso Jesus fala com eles e os repreende aqui de uma forma tão intensa. Os versículos 21 e 22 nos mostram aí os dois primeiros ais, as cidades de Corazim e a cidade de Betsaida. Cada uma delas tem o seu ai, né? Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Essas cidades eram cidades prósperas, eram cidades populosas, localizadas junto ao Mar da Galileia. Então tinham ali um benefício, vamos dizer assim,
de localização, que fazia com que elas realmente fossem cidades ali prósperas, e tiveram também o benefício do ministério de Jesus estar transitando ali pelo meio dessas cidades. Então, essas foram cidades aí alvos de um grande favor do Senhor para com eles. E Tiro e Sidom, que são as cidades com as quais Jesus acaba os comparando aqui, são cidades que nós vemos citações a elas, especialmente no Antigo Testamento, eram cidades já do litoral do mar Mediterrâneo. Né? Então, eram cidades que ficavam ali já para a região. Hoje, quando você olha, por exemplo, aquele mapa da Palestina, né? Voltado para o mar Mediterrâneo, então eram cidades já nessas regiões. Essas cidades, elas haviam sido destruídas no passado, por conta do seu pecado, por conta de problemas da sua condução, vamos dizer assim, de vida. Essas cidades acabaram sendo destruídas em si mesmas, né? Tiveram a sua situação muito agravada. O que acontece é que nesse tempo aqui de Jesus, essas cidades elas foram reconstruídas, elas estão ali operando, vamos dizer assim, nesse tempo, há pessoas nesse lugar, as coisas estão acontecendo lá. Porém, nós não vemos tantas citações a elas, porque essas cidades eram mal vistas pelos judeus. Justamente por conta do seu pecado, por conta do seu histórico de idolatria, essas cidades eram mal vistas pelos judeus. Tanto que no Evangelho de Mateus, quanto no Evangelho de Marcos, nós vamos ver pequenas citações à pessoa de Jesus em relação a essas cidades, Tiro e Sidom. Se não me falha a memória, é só Marcos que descreve que Jesus chegou perto de Tiro e passou pelo meio de Sidom, mas não operou milagres nesse lugar. Mateus, se eu não me engano, no capítulo 15, ele vai falar que Jesus transitou próximo a essas cidades. Mas a gente não vai ver Jesus ali ministrando nessas cidades, se relacionando com essas cidades, como se relacionou com essas outras onde ele operou muitos milagres. Talvez isso se tornaria ali um escândalo para os judeus. Jesus, então, expressa que Tiro e Sidom não foram tão mais quanto Corazim e Betsaida. Pois se os mesmos milagres que Jesus fez nessas duas cidades, Corazim e Betsaida, tivesse realizado ele em Tiro e Sidom, essas cidades de Tiro e Sidom teriam se arrependido. É o que Jesus está nos dizendo aqui. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. E aí Jesus vai falar, trazer para nós aqui uma afirmativa. Versículo 22. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. O que Jesus está querendo afirmar aqui no versículo de número 22? Primeiro, que no dia do juízo, e o dia do juízo nós precisamos entender como o dia onde será estabelecido o estado permanente das coisas para toda a eternidade. Ou seja, aqueles que serão salvos estarão para sempre com o Senhor, vivendo de acordo com a sua vontade, né? Vivendo o prazer, vamos dizer assim, de estar em sua presença para sempre, ou aqueles que serão condenados, e serão condenados para sempre, sofrerão para sempre. Bom, o que Jesus está querendo dizer aqui é que no dia do juízo haveria menor tolerância para essas duas cidades, maior tolerância, na verdade, para essas duas cidades mal vistas. Então, pelas palavras do próprio Jesus, a gente consegue aqui inferir que no dia do juízo, no julgamento do Senhor, o Senhor levará em consideração, meus irmãos, todos os milagres que nós recebemos, toda a graça que o Senhor nos deu, toda a graça a qual nós tivemos acesso. É isso. Então, o dia do juízo será, primeiro, um dia onde se estabelecerá a eternidade de uma vez por todas, mas o Senhor também aqui nos afirma que, segundo o que ele coloca, que haveria maior tolerância para essas duas cidades de Tiro e Sidom. Ele está nos mostrando aqui que levará em consideração o tamanho da graça que nós
recebê-los. O tamanho do favor, do conhecimento acerca de Deus, dos milagres aos quais nós tivemos acesso. E isso, meus irmãos, é muito importante considerar. Ora, quanto maior graça o Senhor libera, quanto mais nós podemos ver do seu favor, quanto mais nós podemos contemplar, então, da sua presença, isso aumentará o rigor sobre nós no grande dia do Senhor. Nós vemos isso também quando dos versículos 23 e 24, Jesus fala agora sobre Cafarnaum. E Cafarnaum é essa cidade que eu falei, onde parece Jesus tenha fixado residência por mais tempo durante o tempo do seu ministério. Cafarnaum também agora é condenada com muita ênfase. Então Cafarnaum é essa cidade que ela está acima de todas as outras cidades de Israel por ter contemplado tamanha graça da presença do Senhor Jesus ali por muito mais tempo. Ela está acima, ela está além das outras cidades. Mas Jesus a condena com veemência. Veja o versículo de número 23. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? É uma pergunta retórica, porque ele mesmo responde: não, você descerá até o Hades. E Hades aí é uma palavra que pode ser traduzida por inferno, o lago de fogo, algo assim dentro da figura do pensamento judeu da época. Bom, aqui Jesus explica acerca da condenação como consequência a nós que aqueles que recebem o Evangelho em seu poder e sua natureza serão exaltados até o céu. Mas aqueles que, apesar de terem ouvido o Evangelho, ainda assim se apegaram a essa terra, esses, meus irmãos, são os únicos culpados da sua própria condenação ao inferno. Isso é importante para nós pensar. O Senhor condena pessoas ao inferno, o Senhor lança pessoas ao inferno. Ora, vamos pensar, se o céu é esse lugar da presença de Deus, e o Senhor, enquanto nós estamos aqui vivendo as nossas vidas, Ele se apresenta para nós, Ele se mostra para nós. Nós podemos contemplar o Senhor de inúmeras maneiras. Podemos contemplar o Senhor na natureza, podemos contemplar o Senhor na palavra pregada, na revelação de Deus, podemos contemplar o Senhor no seu favor, que vem até nós por meio das pessoas. Podemos contemplar o Senhor, sim, nos milagres, nas curas, nas maravilhas. O Senhor se apresenta e se revela a nós, mas especialmente por meio da sua palavra. Nós, meus irmãos, somos chamados pelo Senhor para viver com Ele para toda a eternidade. Mas há pessoas que rejeitam o Senhor. Há pessoas que rejeitam a sua palavra. Há pessoas que se lançam em seus pecados, que amam os seus pecados e que aceitam viver guiados pelos seus pecados. Ora, se o céu é o lugar da presença de Deus, se o céu é o lugar desse favor eterno de Deus, o inferno, que não deixa de ser um lugar da presença de Deus, porém é um lugar de condenação, o inferno, meus irmãos, é esse lugar para o qual estão destinados aqueles que rejeitaram esse favor de Deus. Por consequência, nós vamos entender que o inferno é o lugar para o qual vão aqueles que o tempo inteiro quiseram viver longe do Senhor aqui nessa vida. É o que Jesus está deixando claro aqui para Cafarnaum. Você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Porque se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Então Jesus mostra isso para nós. Aquele povo, meus irmãos, essas cidades, e agora em especial Cafarnaum, eles eram privilegiados de ter Jesus ali perto deles. Eles eram privilegiados de poder contemplar ali os milagres que Jesus estava fazendo.
Mas os nossos privilégios, meus irmãos, os nossos privilégios não estão longe dos privilégios que essas pessoas receberam. Mas os privilégios não salvam. O privilégio não salva. O privilégio de ter nascido numa família de crente não salva. O privilégio de ter frequentado uma igreja não salva. O privilégio de ter acesso a uma Bíblia não salva. Há pessoas que não têm acesso à Bíblia, que dariam tudo para poder ter todas as páginas da Bíblia e poder conhecer mais o Senhor. Nós somos privilegiados. Eu tenho várias Bíblias em casa. Eu ganhei mais uma Bíblia maravilhosa essa semana. Mas os nossos privilégios não salvam. O privilégio de você estar aqui nessa noite, ouvir a palavra do Senhor, sem nenhuma ameaça de alguém entrar por aquela porta e metralhar todos nós, simplesmente pelo fato de que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, não nos salva. Pelo contrário, os nossos privilégios, meus irmãos, trarão sobre nós um peso maior em nosso julgamento. Por quê? Porque tivemos acesso. Como dizer que não sabia? Como dizer, eu vivi uma vida promíscua, mas não estava sabendo não. Como assim? Nós sabemos, nós somos privilegiados, meus irmãos. Por isso, os privilégios agravarão a nossa prestação de contas no grande dia do Senhor. É isso que Jesus está alertando aqui a Cafarnaum. Jesus então compara a condenação de Cafarnaum a Sodoma. Jesus afirma aqui que os prodígios operados em Cafarnaum salvariam Sodoma, por mais pecadores que eles fossem. E nós, se já ouvimos a palavra de Deus algumas vezes, com certeza já ouvimos falar sobre Sodoma. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas com certeza já ouvimos falar sobre Sodoma. E o que Jesus nos mostra aqui é que mesmo homens maus, tão pecadores quanto os sodomitas, teriam um arrependimento sincero. São as palavras de Jesus, que conhece os corações. Por isso o peso sobre Cafarnaum é tão grande. Esses homens teriam um arrependimento sincero se tivessem contemplado todos esses milagres, todo esse favor de Jesus. O que Jesus nos mostra, então, é que até mesmo o maior pecador será perdoado e a sua destruição será evitada se simplesmente se arrepender e voltar ao seu coração, Senhor. Nós sabemos, que Sodoma foi destruída por conta dos seus pecados. Então Jesus está nos mostrando o pior pecador, porque Sodoma é uma figura do pior dos pecados, ou do pior lugar, ou das piores pessoas. O pior pecador pode ser salvo se arrepender dos seus pecados. Nós precisamos parar para pensar, meus irmãos. Estar dentro da igreja, vir a alguns cultos, não nos salva. Os privilégios não nos salvam. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos nos levar aos pés do Senhor. Amém? Nós precisamos deixar o nosso coração ser dobrado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos deixar o Senhor vencer sobre nós, vencer os nossos pecados, vencer os nossos desejos. Não adianta de nada, meus irmãos, vir para cá, colecionar aí na sua vida mais um dia de culto, de vir a uma igreja, marcar lá no seu calendário e sair daqui e ser um pecador rendido aos pecados. Nós precisamos ser pecadores rendidos a Cristo.
Mas sair daqui para ser um pecador rendido aos pecados não vai adiantar de nada. Cafarnaum tinha o privilégio, o Senhor, o Deus dos céus, quando decide descer à terra, decidiu morar naquela cidade. Sabe o que é isso? O povo judeu antigo se deleitava na ideia de que a arca do Senhor, a presença de Deus, os livrava do mal. Mas quando Deus poderoso decidiu rasgar os céus de cima a baixo, descer à terra em forma de homem, ministrar às pessoas diretamente, assumir uma forma de homem, de carne, e habitar entre os homens, ele escolheu passar grande parte do seu tempo em Cafarnaum. Ainda assim, o povo de Cafarnaum não tinha ele em seus corações. Ele estava lá, mas distante dos seus corações, porque eles não se arrependeram. Nós, meus irmãos, hoje temos a palavra de Deus escrita nas mãos. O Evangelho é pregado, é ministrado a nós temos acesso. Vai na internet. Além de inúmeros conteúdos, hoje tem vários canais lá, 24 horas por dia, conteúdo cristão. Você assiste quantas vezes você quiser, o melhor pregador que você acha, o cara mais cheio de unção, cheio da palavra. Assistir, ouvir quantas vezes você quiser. Mas, meus irmãos, isso só trará maior rigor sobre nós no grande dia do Senhor. E nós precisamos refletir sobre isso. Precisamos refletir e deixar realmente que o nosso coração seja transformado. Porque a grande mensagem do Evangelho é que pecadores precisam se arrepender para que sejam salvos pelo Senhor. E é certo, meus irmãos, que falar sobre isso não deixava Jesus alegre. Imagine você que Jesus está falando dessas cidades e falando das suas condenações. Especialmente aqui de Cafarnaum. Você mora num lugar, você tem uma tendência a conhecer as pessoas. Imagine então no tempo de Jesus que nada era tão hiperpopuloso quanto nos dias de hoje. As pessoas se conheciam mais. Jesus transitava no meio daquelas pessoas e as conheceu. Mas agora Jesus está falando da condenação daquelas pessoas. Eu diria que talvez muitas dessas pessoas queridas, pessoas até para quem ele pôde ministrar milagres, palavra, olhar nos olhos. Mas agora Jesus está falando de pessoas que serão condenadas ao inferno, e não é qualquer um que está falando, é aquele que sabe o rigor do inferno. Então Jesus sabe profundamente o que essas pessoas, sem ele, passarão para toda a eternidade. Então Jesus não está falando aqui sem entender completamente o peso disso, a responsabilidade disso. Então certamente Jesus não está olhando para isso aqui de uma maneira alegre. E o que Jesus faz então? Jesus vai se colocar diante do Pai e vai agradecer ao Pai. Veja o versículo 25. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Bom, Jesus agradece ao Pai. Por quê? Porque o Pai, pela sua generosidade e favor, decidiu revelar os mistérios do Evangelho
para os pequeninos. Ou seja, para aqueles que não teriam a possibilidade de compreender a grandeza do Evangelho. E aqui nós podemos entender que pequeninos são todos aqueles que se colocam numa posição de fato inferior para poder receber de Deus. Aqueles que não são altivos, aqueles que não se acham supercapazes, aqueles que sabem que são pecadores. Então essa é a ideia aqui. Jesus, como eu disse, ele não está alegre com o pecado dessas pessoas, ele não está alegre com a destruição dessas cidades, mas ele vai transformar então esse momento em um momento de agradecimento ao Pai. O que Jesus faz? É como se ele dissesse: Pai, apesar de tudo, ainda existem alguns que, embora pequeninos, embora pequenos, embora pecadores, mas pecadores que reconhecem a sua condição, a esses o Senhor revelou as tuas coisas de forma graciosa. O Senhor se revelou a eles de forma graciosa. Então essa é a ideia aqui por trás desses versículos. Por isso o texto diz, naquela ocasião, tá? Dentro do mesmo contexto. Às vezes a gente desconecta esses textos. Não, naquela ocasião, Jesus ainda pensando acerca daquelas cidades, ele se volta ao Pai e agradece. O que nós temos aqui, meus irmãos, é um retrato desse mundo. Homens sábios segundo o seu próprio entendimento, não querem Deus. Não querem Deus. Eles não querem o Senhor. Eles vivem de acordo com as suas vontades. Vá numa festa, regada a bebida. Hoje em dia as festas não amanhecem tanto assim, né? Acho que tem lei agora proibindo, não sei. Eu digo essas festas show, né? Mas que não pode mais. Mas eu sou de um tempo que eu ainda frequentei muito, assim, festa aqui até de manhã. Gente, a pessoa acabada, bebendo até onde não aguentava mais. De manhã, sem a mínima condição para dirigir. Vai dirigir. Ou carregado pelos outros, carregado pelos amigos. Carnaval, então. Carnaval parece assim que as pessoas querem mesmo, assim, sabe? Acabar, assim, é o último que eles têm, assim, de tudo. Sexo, vou ter mais nenhuma oportunidade na minha vida. Quantos eu puder ter, quantos puder beijar, quanto puder beber. Quando chega o último dia, então, parece tão louco. Assim é o homem. Ele se acha dono de si. E ele quer viver sem Deus. Para alguns, Deus não passa de uma missa no domingo, um culto de vez em quando, sabe, só para recarregar as baterias, só para reabastecer aqui, né? Pegar uns quilômetros de vantagem e voltar para a vida. Mas não são pessoas que vivem de fato na dependência de Deus. São essas pessoas, meus irmãos, que estão sendo condenadas. E esse é o retrato desse mundo. Pessoas que estão sendo levadas pelas trevas espirituais, de fato. E não conhecem o Evangelho, não amam o Senhor. Vivem segundo a sua própria sabedoria. Mas os pequeninos, aqueles que reconhecem o seu pecado, reconhecem a sua maldade, a maldade do seu ser, se dobram diante do Senhor e clamam a Deus, e esperam pelo Senhor, esperam no Senhor o seu resgate, esses são cuidados, amados pelo Senhor e salvos, porque têm os seus pecados perdoados. Bom, Jesus acredita
essa graça maravilhosa de Deus à sua soberania. Deus é soberano. Então, Jesus acredita isso. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado, o Senhor quis. Em outras palavras, é como se Jesus dissesse: foi o Pai que resolveu dar graça aos humildes, mas resistir aos soberbos. Foi isso que Deus fez. Deus poderia salvar todos, inclusive aqueles que não querem. Poderia. Mas Jesus diz: foi do teu agrado, foi o Senhor quem escolheu assim, a tua vontade soberana é essa. Aqueles que se arrependerem serão salvos. E Jesus agradece ao Pai porque resolveu revelar essas coisas a esses a quem ele chama pequeninos. Foi o Senhor. E Jesus fala isso para que os seus discípulos escutem. Nós estamos aqui diante do relato de Mateus. Então, se as palavras de Jesus aqui estão sendo escritas, na minha versão deve ser na sua aí também, entre aspas, é porque de fato, assim eles escutaram Jesus falar. Então Jesus fez questão que os seus discípulos escutassem. Ele não fez isso aqui em uma oração reservada. Certamente não fez como um hipócrita fariseu, que ele já havia condenado nos capítulos anteriores, que iam para as praças, se levantavam ali alta voz e começavam a orar para chamar a atenção. Mas por que Jesus então fala essas palavras direcionadas ao Pai, mas para que os seus discípulos escutem? Jesus fala isso, meus irmãos, para que eles soubessem que não era por nenhum mérito deles, que não era por nada que eles tivessem, que eles estavam ali de alguma maneira sendo distinguidos dos demais. Então ele fala: foi o Senhor quem resolveu entregar por sua graça a esses pequeninos. Foi o Senhor. Não há mérito em nós, não há mérito nesses homens, não há mérito em nós para estarmos aqui nessa noite. Nós não somos melhores porque estamos aqui, não somos melhores do que aqueles que estão no bar. O Brasil não é melhor do que outros países porque aqui a gente pode escutar o Evangelho. Nós não somos melhores, mas pela graça de Deus, essa palavra chegou até nós. Amém? Pela graça de Deus, ela chega até nós. Nós podemos escutar, nós podemos ouvir. A graça de Deus. Jesus fez questão de falar isso para que nós possamos entender. Dia do pastor. Os pastores têm que ser bênção, têm que ser exemplo, têm que ser tudo. Mas nenhum merece. Nenhum é porque merece. Não é. O melhor dos melhores não é porque merece. É graça de Deus. É graça de Deus. Poder guiar pessoas, instruir pessoas, ouvir pessoas, falar segundo a palavra do Senhor às pessoas, é graça de Deus, meus irmãos. É graça de Deus. Se eu colocar a mensagem da salvação na nossa boca para salvar as pessoas, é graça de Deus. Porque falaram aqui nessa noite várias coisas que talvez vocês me olham em recortes, ou diria, pelo menos a grande parte do tempo que passo com vocês, mas o Senhor tem palavras sobre mim, daquilo que os outros não veem. Então é graça de Deus. É graça de Deus. E eu louvo ao Senhor por essa graça. Devemos louvar, mas não podemos esquecer que é graça de Deus. Quando esquecemos que é graça de Deus, nós podemos ir para dois extremos. Ou a gente corre para o lado da autodependência. Essa vida de quem quer viver segundo o seu esforço próprio.
Ou a gente vai para o outro lado, que é a vida da autocomiseração. A gente se acha tão inferior, que acha que nem essa graça vai nos alcançar. Então esses dois extremos estão errados. O lugar certo é o lugar da presença de Deus, reconhecendo a sua graça, que somos pecadores e ficamos de pé pela graça do Senhor. E assim nós continuamos na dependência dele. Jesus falou essas palavras para que os seus discípulos pudessem ouvir e ter clareza de que é simplesmente pela graça do Senhor, pelo favor de Deus. Então ele demonstra aqui a soberania do Senhor. E essa forma pela qual a graça divina, meus irmãos, é dispensada aos homens, deve ser reconhecida por nós, assim como Jesus fez aqui. Nós devemos agradecer pelo fato das coisas serem reveladas, e nós devemos agradecer pelo fato delas serem reveladas aos pequeninos. Eu ouvi um programa ontem, um programa de capelania. Primeiro que já estava me dando um tique assim, porque o cara estava falando capelões, né? O cara, capelão, não sabe nem o plural de capelão, mas tudo bem. Aí eu fui resistir, né? Estava no carro até chegar em casa, vamos ver o que ele vai falar. Tentando estimular, né, os capelães a estarem presentes, participar, não sei de qual era a igreja, mas é um programa que é direcionado a esse público. Mas aí, quando eu fui estacionando em casa, assim, aí ele tava falando assim, eu vou contar aqui uma história para vocês, uma revelação. Porque crente tem a revelação. Eu falei, não, agora deixa eu desligar o carro aqui, que crente tem a revelação, assim, como se fosse uma palavra revelada de Deus por meio dele, sabe, equiparar a Bíblia. A gente não pode fazer isso. Mas a gente precisa se colocar diante de Deus, reconhecendo que o Senhor de fato revelou, e pela sua palavra ele se revela a nós, e que ele revelou aos pequeninos, revelou a nós, revelou àqueles que reconhecem. Você já parou para prestar atenção que a mesma palavra, meus irmãos, a mesma palavra para a salvação é a palavra que condena a morte aqueles que a rejeitam? É a mesma palavra. A gente diz assim, a palavra de Deus é maravilhosa. É para quem? Para alguns ela é espada, de fato. Para alguns ela condena eternamente. Por quê? Porque a ouviram e a rejeitaram. Porque a ouviram e a distorcem. Hoje tem igreja aí para todo gosto, né? Distorcendo a palavra de todo jeito. Vídeo na internet aí toda hora de gente distorcendo de toda forma. De toda forma. Que se agora o pessoal do molecagem aí mandaram um vídeo do pastor lá, usando o versículo errado para dizer que o pastor não tem que receber salário. E se agora o versículo foi bem tudo, né? Sorriu, foi tudo. Alguém mandou aí, não lembro, acho que umas 2 pessoas. O pastor dizendo lá que usando a palavra errada para dizer que o pastor não tem que receber salário. Gente, é tanta distorção. Aí você vai ver igreja inclusiva. Aí lá, distorce lá, o texto todo. Pô, meus irmãos, como a gente tem que olhar para o Senhor e dizer assim, Senhor, obrigado que pela tua misericórdia, tua palavra genuína é revelada a nós. Verdadeira. Jesus então fez isso, agradeceu ao Pai. Bom, no versículo 27, nós vamos ver que Jesus nos apresenta 2 coisas. Vamos ler o versículo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Bom, a primeira coisa que Jesus nos mostra aqui nesse versículo é a sua comissão por parte do Pai. Nós vimos aí no capítulo anterior, capítulo de número 10, acho que foi isso? Foi. Jesus comissionando os seus apóstolos.
Agora nós vemos Jesus falar a respeito de quem o comissionou. Então ele diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E é interessante isso aqui, porque a gente fica naquela questão, né? Mas Jesus não é Deus? De fato, Jesus é Deus. Mas a gente tem que entender isso aqui. Em que perspectiva a gente precisa entender? Bom, palavras do comentário bíblico Matthew Henry, ele diz assim: Cristo, sendo Deus, é igual em poder e glória ao Pai. Mas como mediador, ou seja, como esse que vem mediar a relação dos homens com o Pai, ou seja, Jesus que veio caminhar entre os homens, como mediador, ele recebeu o poder e a sua glória do Pai. Então ele é igual ao Pai em poder e glória, mas como mediador, ou seja, na sua função, na sua comissão, foi o Pai que concedeu a ele, então, o seu poder e a sua glória para exercer essa comissão. Talvez isso para nós seja um tanto nebuloso, né? Mas certamente para Deus não há confusão nisso aqui. Jesus está autorizado a estabelecer um novo concerto entre Deus e os homens e a oferecer paz e felicidade ao mundo nos termos que ele julgar necessário. Foi Deus que concedeu a Jesus Cristo poder e autoridade, glória também, para poder oferecer paz aos homens, segundo aquilo que ele julgasse adequado. Então Jesus vem e estabelece isso por meio do seu ministério. Claro, dentro de um plano já traçado desde o princípio, mas Jesus vem e estabelece isso no meio do seu ministério. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque isso nos incentiva a ir até Cristo. Por quê? Porque não podemos achar que há outro ser, outra pessoa, ou qualquer outra coisa que possa nos levar até o Pai. Jesus disse que todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Então não tem Maria, não tem João, não tem Chico, não tem Antônio, tem ninguém. Não tem o Xavier, não tem aquele outro lá de Minas lá. Tem ninguém. Pai de santo, a mãe de santo, o filho do santo, boi, ninguém. Ninguém, meus irmãos, para levar alguém a Deus, só Jesus Cristo. Ele deixou claro: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas as coisas. Então é por meio de Jesus, não há outro, não há outro. Nós precisamos ir a Cristo. Aí isso nos desperta para uma segunda coisa. Quando nós queremos que alguém seja salvo, nós precisamos levar essa pessoa a Cristo. Muitas vezes nós queremos levar homens a homens. Preste atenção. Indicar um pregador, uma igreja, achar que alguém pode ir na casa de alguém para orar lá, cheio da unção, são coisas que acontecem. Você pode indicar alguém para que a pessoa, um programa para que a pessoa assista, uma igreja para ela ir, um pregador para ela ouvir, um livro para ela ler. Chamar alguém para que vá na casa de uma pessoa orar por ela. Agora, nada disso substitui a necessidade de que, para alguém ir até Deus, é preciso que seja apresentado a ela Jesus Cristo. Então, o melhor livro sem Cristo já era. O melhor pregador sem Cristo já era. A pessoa mais cheia de unção da igreja para ir na casa de alguém sem Cristo já era. Mas como o Senhor revelou aos pequeninos pela sua graça, eu e você pequeninos podemos, por aquilo que o Senhor nos confia, segundo a sua graça, podemos apresentar Cristo a alguém e ela ser salva.
Você entende isso? Você pode apresentar Jesus para alguém, amém? Amém? E essa pessoa pode ser salva, caso se arrependa dos seus pecados, caso reconheça Jesus como seu Senhor. Então esse é o comissionamento que Jesus recebeu por parte do Pai. A segunda coisa que ele nos mostra aqui no versículo 27 é a sua intimidade com o Pai. Ele segue dizendo: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Jesus tem um grau de intimidade com o Pai, onde nós vemos que ele não tem apenas autoridade, mas ele tem uma capacidade para exercer então a sua tarefa de salvador dos homens, por conta dessa sua intimidade com o Pai. Então ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, mas ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Ninguém vai ao Pai sem Jesus Cristo. Então esse é o grau de intimidade que Jesus tem com o Pai. Portanto, meus irmãos, a felicidade dos homens está no conhecimento de Deus. Essa é a vida eterna. A felicidade dos homens está em conhecer a Deus. Por isso nós precisamos ir até Cristo, nos relacionar com Cristo, para que possamos conhecer a Deus. Aqueles que desejam então conhecer a Deus devem procurar Cristo, pois a luz do conhecimento da glória de Deus brilha na face do Senhor Jesus Cristo. Apenas lá. Não é a melhor igreja, não é a mais antiga, não é a com mais membros, não é a com o pastor mais famoso. É apenas na face do Senhor Jesus Cristo que brilha a glória de Deus. Só lá. Não há outro lugar. Não há. Nós temos que ter essa consciência, meus irmãos. Nós não levamos as pessoas para uma igreja, nós levamos pessoas para Cristo, amém? Nós não precisamos de uma igreja. As pessoas dizem isso, né? Estou precisando de uma igreja, tu está precisando de uma igreja. Não, nós precisamos de Cristo, somente de Cristo. É isso que nós precisamos. E dos versículos 28 a 30, concluindo aí esse discurso, nós vamos ver que Jesus faz uma oferta e um convite para aceitá-la. Aqui nós somos convidados a ter Cristo como sacerdote, Senhor, para que nós possamos ser salvos. Para isso nós devemos ser governados e ensinados por Ele. Leia comigo, olha o texto, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, primeiro, nós devemos ir a Jesus como o nosso descanso e repousar nele. Porque Jesus está falando: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Na minha versão, ela é bem clara na expressão usada aqui, descanso. O Senhor nos chama para descansar. Agora, vamos pegar todo o contexto de hoje, aquelas cidades que Jesus estava ali ministrando, pregando, ensinando, curando pessoas, mas aquelas pessoas estavam com o coração distante do Pai. É provável, meus irmãos, que essas pessoas, muitos desses judeus, considerassem o peso da lei algo muito pesado, algo muito difícil. Não conseguiam olhar para Jesus como algo que os aliviasse. Jesus nos chama, meus irmãos, para que possamos nos livrar do peso da lei. Mas para nós, hoje, fica mais claro nós entendermos que Jesus nos chama para nos livrar do peso do pecado. Talvez você está aqui nessa noite e você está cansado de pecar, de cair no mesmo pecado, pesado. Você não aguenta mais. Porque você repete.
Quem trai de novo. Quem olha pornografia, olha e olha de novo. Quem vive no alcoolismo, vai lá e faz de novo. Quem vive nos vícios, vai lá e faz de novo. Quem está roubando, vai lá e está roubando de novo. E você já não aguenta mais, está pesado. E talvez você até chore consigo mesmo de noite, lamentando pelo fato de que você não consegue vencer isso. Por isso, meus irmãos, Jesus nos chama para descansar nele, para repousar nele. Nós devemos ir até Jesus, renunciando então às coisas que estão em oposição a ele, para que possamos encontrar nele o nosso descanso. Nós devemos ir até Jesus como descanso, mas nós devemos ir até Jesus também como governante. Nós devemos nos submeter a ele. É o versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. E olha que interessante, porque se essas pessoas estão cansadas, e você já deve ter ouvido muitas pessoas falando da ideia do jugo, né, daquela peça que era colocada sobre os animais, imagine que a figura que é dar um jugo, parece que é dar algo pesado para quem já está cansado. Parece que as palavras de Jesus estão falando sobre aumentar o sofrimento dessas pessoas. Mas é por isso que Jesus especifica aqui no versículo 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus deixa claro, é um jugo, mas não se compara com o jugo desse mundo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O jugo, meus irmãos, dos mandamentos de Cristo é um jugo suave. As pessoas, quando vão até Cristo, muitas vezes ficam se perguntando: eu vou ter que deixar isso? Eu vou ter que abandonar isso? Eu vou ter que parar de fazer isso? E às vezes muita gente continua na caminhada cristã muito tempo se perguntando toda hora, ou perguntando às pessoas: o que eu tenho que parar? O que eu não posso fazer? Sabe? Porque parece muitas vezes para essas pessoas que é pesado, que os mandamentos do Senhor são pesados. Mas, meus irmãos, Jesus quer deixar claro que os seus mandamentos não são pesados, que a sua palavra não é pesada. Pesado é o inferno. Pesado é o sofrimento pelo pecado. Pesado é a condenação eterna. Isso é pesado. E é interessante a palavra aqui. A palavra aqui eu não estou muito bem no meu grego esses dias, mas eu acho que é Krestos, o Chestos. A ideia aqui é: o jugo do Senhor, ele não é apenas suave, ele é gracioso, ele é doce e agradável. Você já fez... Tem gente que gosta, né? Acho que a maioria gosta. Tem aquele negocinho que corre assim na cabeça, assim, pra gente fazer assim, na aliviada, assim. Né? Eita, você sentiu aí, né? Não sei o nome lá que dá. Aquela aranha lá, aquele negócio. Aqui, né? E aqui nas costas, tem uns negócios assim que às vezes bota aqui para dar uma aliviada na gente, né? Depois do dia cansativo, uma massagem legal. Agora imagine você que, em vez de carregar... tá ali o Reinaldo que manja essas paradas aí, de fazer massagem nas pessoas. Depois ele dá uma aula aí para vocês. Agora imagine você que você está cansado. E quando diz assim para você: você vai tomar um jugo. Aí você diz assim: não, vai ser mais pesado ainda, vai aumentar o peso sobre mim. Só que o jugo de Jesus é suave, leve, gracioso, macio. É isso que o Senhor nos propõe. Que em comparação com as coisas desse mundo, meus irmãos, o que Jesus tem para nós é simples demais. A gente precisa começar a compreender isso. Essa é a natureza dos mandamentos do Senhor. Assim nós precisamos olhar para a palavra. Ela é doce, ela é suave, ela é agradável. Pastor, mas parece que vida de crente tem tanta restrição. O cara vai namorar, não pode nem se empolgar demais. Se passar da linha, aí engravida antes do casamento. Mas
Se esse negócio é tão bom, por que a gente não pode? Aí vão dizer assim, porque a palavra diz que você não deve. A palavra nos mostra que não devemos. Espera, guarde casamento. Mas se é tão bom para o casamento, por que não pode ser antes? E aí as pessoas começam a olhar para a palavra com peso que ela não tem. Porque o jugo é suave, é macio. Os mandamentos do Senhor são assim. Quem experimentou, fora do casamento, uma vida de fornicação, uma vida de relacionamento sexual casual, uma vida de gravidez na adolescência, uma vida de doença sexualmente transmissível, de dependência emocional, ela vai poder dizer para você que de fato os mandamentos do Senhor são suaves. Pergunte para qualquer uma dessas pessoas que hoje caminham com Cristo se eles trocariam isso por aguardar o casamento e deixar que para dentro do casamento as coisas pudessem ocorrer segundo a vontade do Senhor. Todas certamente diriam, eu faria diferente. Todas. Eu faria diferente. A única coisa que ameniza algumas situações é depois que o filho vem, que se desenvolve. Porque você começa a ter apego e você se prende na ideia de fato, filhos são bênçãos, Deus consegue transformar aquilo ali em algo gracioso, de tão bom que Deus é, mas não porque em si ter feito aquilo ali estava sendo adequado. Todo peso, pressão social, tudo. Então os mandamentos do Senhor, isso aqui só para dar um exemplo para você, aplique isso aí a tantas outras áreas. Os mandamentos do Senhor são suaves. O fardo de Cristo é leve. O fardo da cruz de Cristo, meus irmãos, é leve. Os sofrimentos que nós vivemos pela causa de Cristo, de fato, eles não são em si alegres, mas por serem de Cristo, eles são leves. Porque imagine você que um homem possa sofrer aqui dias preso numa cela, sofrendo, sendo torturado pela causa de Cristo. E vamos dizer que ainda que ele morra, depois de anos sofrendo, sendo torturado todos os dias pela causa de Cristo. Meus irmãos, o tempo da nossa vida aqui é nada comparado à eternidade. Agora imagine você, que aquele que rejeitou a Cristo, tendo vivido os prazeres desse mundo, nos seus 40, 50, 60, 100, 120 anos, tendo vivido prazeres aqui todos os dias, agora vai viver sofrimento, condenação e dor para toda a eternidade. Por isso, meus irmãos, o fardo de Cristo é sim leve. É por isso que nós precisamos amar ao Senhor a tal ponto de não negá-lo. Porque o fardo é leve. Pastor, eu fui cancelado na internet. O fardo é leve. Me rejeitaram na escola porque eu sou crente. O fardo é leve. Perdi um relacionamento porque eu disse que eu queria tudo da maneira como a palavra de Deus descreve. O fardo é leve. Deixei de ir para a festa com meus amigos. O fardo é leve. É leve. Se comparado com a eternidade de pessoas que sofrerão para sempre, o fardo é leve. E Jesus conclui com duas razões pelas quais nós devemos aprender mais sobre ele. Está aí no versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Esse é o primeiro. Jesus é manso e humilde de coração. Alguém aqui foi da época das palmatórias? Até tu, Pedro. Rose trouxe... Rose trouxe o tempo dela até agora, recente, né? Mas os mais antigos diziam que sofriam muito. A minha avó era professora particular nesse tempo que podia dar nos meninos, né? Dar no palmatório.
Minha mãe conta essas histórias. Inclusive, ela era aluna também e sofria também. Agora, meus irmãos, quem é que gosta de aprender com quem é grosseiro, mau, perverso? Ninguém gosta. É claro que em algum momento ter uma repreensão, uma dureza no falar é necessário, mas ninguém quer aprender com quem é grosso, mau, perverso. Jesus diz: aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. É bom aprender com quem é manso, quem é paciente, né, para ensinar, que a gente é burro demais, né? O pecado deixa a gente bem burrinho. A gente é burro. Aí o Senhor vem e é manso com a gente. Gente, a gente está 300 anos de igreja, muitos de nós, e a gente ainda faz burrada aí toda hora. Jesus não manda um raio para consumir a gente. Algumas pessoas morreram por um raio, né? Mas eu não acredito que foi simplesmente o Senhor mandando um raio. Se fosse, mandava aqui na gente agora e nos consumir. O Senhor, na sua mansidão, nos ensina. Na sua humildade, para ensinar é preciso ser humilde. Aquele que ensina, que é arrogante, na hora que você pergunta uma coisa, ele... né? Jesus é manso e humilde de coração. Esse é o primeiro motivo pelo qual nós devemos aprender dele. E o segundo é: vocês encontrarão descanso para as suas almas. Quando nós aprendemos de Cristo, meus irmãos, nós encontramos descanso. Sabe quando você quer resolver uma coisa, um problema, você não sabe como resolver, você não descansa. Você fica mal. É um problema de trabalho, você fica preocupado, se eu não resolver isso aqui eu vou perder o emprego. Se é um problema de casa, da família, se é um problema financeiro, você fica preocupado. Meu Deus, se eu não resolver isso aqui, a gente está difícil, a gente vai ter que, sei lá, vender a casa, eu vou ter que vender as coisas, ou sei lá, eu vou ter que me mudar porque eu não vou mais conseguir pagar esse aluguel, vai vender os meninos, alguma coisa, a gente fica preocupado. Porque quando a gente não sabe resolver uma coisa, a gente fica angustiado e a gente não descansa. Mas quando aprendemos de Cristo, nós não apenas aprendemos a solucionar o que precisa ser solucionado, mas a palavra nos diz, segundo as próprias palavras de Jesus, vocês encontrarão descanso para as suas almas. Meus irmãos, a melhor coisa que nós podemos fazer é nos voltar para Cristo. Porque se esse mundo nos inquieta, nos deixa aflitos, se a gente fica preocupado com as nossas inúmeras questões, porque nós não sabemos como resolver, e porque nós não sabemos como resolver, muitas vezes nós pecamos e nos distanciamos ainda mais de Deus, quando nós vamos para Cristo. Ele é manso, humilde, e no Senhor Jesus nós encontramos descanso para as nossas almas. E que maravilha, meus irmãos, é saber que pela infinita graça do nosso Senhor, Ele nos dará esse alívio, amém? Se você está aqui nessa noite, angustiado, preocupado, não sabe como resolver as suas questões, como vencer o pecado, vá ao Senhor. Ele é manso, humilde e dará a nós certamente descanso para as nossas almas, amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus.